Fala galera, tudo bom? Saudade de vocês. Vou começar uma revisão Enem. A folha vocês já receberam, tá indo junto com o áudio, tá indo junto com o som, tá? Dá uma olhadinha no e-mail, porque a folhinha ela tem mais de 200 questões e a gente vai resolvendo as questões aos pouquinhos, tá bom? Eu separei 2 questões para a gente trabalhar, mas ela tem uma pegada assim mais difícil, ela tem uma pegada assim diferente. Então, vamos trabalhar essas 2 questões e a cada semana eu vou escolhendo 2, 3, 4 questões, dependendo do assunto. Eu vou trabalhar mais questões, dependendo do assunto, eu vou trabalhar menos questões, até a gente fechar a folhinha toda, beleza? Essas questões, elas são Enem. A princípio, eu vou trabalhar as questões mais simples e, à medida que o tempo for passando, a gente vai dificultando um pouquinho o texto, as questões, o nível de dificuldade, mas nesse primeiro a gente vai fazer um trocinho, né, mais de nono ano, apesar de que pouca gente dá essa separação de mistura no nono ano, valeu? Então, vamos começar. Observa que essa questão é uma questão recente, é uma questão de 2019, tá vendo aqui? Ela é bem novinha, essa questão. E, na verdade, ela não é bem separação de misturas. Essa questão, ela é de capilaridade, mas que a base dela vai dar depois uma outra questão, que é de separação de mistura. E essa outra questão, sim, ela tem uma pegada mais puxada, tá? Então, capilaridade, muitos de vocês veem até em biologia, não veem nem em química. Então, essa questão ela é meio interdisciplinar. Eu tenho aqui um texto que diz que eu tenho um experimento caseiro, dá para você tentar fazer em casa, onde você tem, tá vendo aqui, um copo. Esse copo tem um papel e esse papel está mergulhado no etanol. Só para a gente entender, quando eu vou ler o texto, é importante vocês observarem que o texto ele é extremamente relevante, tá? Ele é muito importante porque ele tem alguns detalhezinhos que você vai ver que são, assim, cruciais para o entendimento. Tá vendo essa partezinha que eu marquei? Ele diz que com o passar do tempo, o papel ele tem um comportamento peculiar. Que comportamento é esse? O etanol ele começa a subir pelo papel em sentido contrário da gravidade. Tá vendo? Então, enquanto a gravidade está empurrando para baixo, o etanol está subindo. Então, a ideia aqui é o seguinte: por que ele sobe? Vamos analisar as opções? Primeira opção, evaporação do líquido. Claro, o sistema está aberto. Tá vendo que aqui não tem tampa? Se o sistema está aberto, óbvio que você tem evaporação do líquido. Isso não está errado. Mas não responde a pergunta. Quer dizer, não é o etanol está evaporando que faz ele subir pelo papel. Mas você pode dizer assim, Fê, mas ele não está subindo? Ele está, né, fazendo o caminho de subida. Sim, eu concordo. Mas não é isso que está fazendo ele molhar o papel. Não é isso que está fazendo ele umedecer o papel, beleza? Então, essa opção não é legal. Diferença de densidade. Diferença de densidade entre o papel e o etanol não faz muito sentido. Não tem porquê essa discussão ser nem lembrada. Assim, não faz, mas não tem a menor ideia do porquê ele botou densidade. Era só para enrolar vocês. Reação. O papel não reage com o etanol, tá? Ele fica molhado de etanol. Se ele reagisse, imagina, você não ia poder sequer passar um papel num vidro. Sabe, às vezes quando você vai limpar o vidro em casa, você pega o quê? Um papel, molha com etanol e vai fazer a limpeza do vidro. Imagina se ele reagisse. Talvez queimasse a sua mão, não sei. Mas ele não reage, tá bom? Capilaridade. Capilar vem de cabelo. Uma coisa bem fininha, ó. Fiozinho de cabelo, tá vendo? Fiozinho de cabelo. Então, a capilaridade é uma possibilidade. Seria a ideia de que o papel ele tem pequenos tubinhos, como se fossem tubos, né? Capilares, que lembra cabelo porque é fininho que nem cabelo. E ele subiria por esses capilares. Ok, isso é razoável. Resistência ao escoamento. O líquido não está escoando. Escoar, quer dizer, ele tem que escorrer. O líquido não está escorrendo. Então, essa não é uma boa opção. Vamos ver aqui. O etanol, ele tem, como um ponto importante, essa hidroxila.
tudo que tem hidroxila, ele tem uma relevância bastante grande. Tudo que tem hidroxila é altamente polar. E se outras coisas tiverem hidroxila, outras substâncias tiverem hidroxila, poxa, aí é que é mais interessante ainda, porque as coisas que têm hidroxila se ligam, interagem, ok? Então, vamos combinar o seguinte. A gente viu que a melhor opção é a da capilaridade. Por quê? Aí é que vem a parte legal. Dá uma olhadinha aqui. Isso é celulose, é de que o papel é feito, tá vendo? O papel, ele tem, além desses oxigênios, que são pontos muito polares, isso ajuda o etanol a se agarrar, principalmente ele vai ter esses pontos aqui, outras hidroxilas. Essas hidroxilas, elas fazem que o etanol fique agarrado, grudado, e é como se ele escalasse por esses tubinhos. Imagina, um monte de, entre aspas, poros na forma de pequenos tubos. Esses tubinhos, eles estão cheios de hidroxila porque ele está cheio de celulose, ele é feito, né, o papel é feito de celulose. Então, ele está com um monte de tubinhos. Esses tubinhos, eles vão agarrando o etanol e a força que a gente chama de ligação de hidrogênio, essa força que ele une o etanol com a hidroxila do papel, ela é mais forte, ela é mais intensa que a ação da gravidade. A ação da gravidade está empurrando o líquido para baixo, mas essa força, essa ligação de hidrogênio, está fazendo com que o etanol escale, com que ele suba o papel, porque ele está agarradinho nele, beleza? Então, imagina aqui o nosso copinho, onde a gente tem uma fase que é estacionária, uma fase que não se mexe, que é o papel, que é celulose, cheia de hidroxilas. A gente tem a fase móvel, quer dizer, a fase que se mexe, que é o etanol, ele vai subir pelo papel. E aí ele vai escalando, ele vai subindo e vai molhando o papel. Com o passar do tempo, o papel todo vai ficar molhado de etanol. Claro que o etanol evapora rápido, então se eu deixar muito tempo, pode ser que o etanol evapore. Mas, enfim, se ficar um tempo que não dê para todo o etanol evaporar e que dê tempo dele subir, vai chegar uma hora que o papel vai ficar todo molhado, beleza? Aqui está um exemplo feito, né, onde a gente tem um corante, tá vendo? A gente tem um corantezinho roxinho, tem 2 recipientes que eu vou botar. Aí pode ser água, pode ser etanol, porque a água, ela também tem hidroxila. A água é HOH, então ela também possui uma hidroxila. Se for etanol, ele também possui hidroxila. E o papel, tá vendo? O papel tá aqui, ó, amassadinho. Isso aqui é celulose. Então, ele também tem hidroxila. E aí, a gente bota de um lado a água ou o etanol, tanto faz, com o corante, e o papel ligando um tubo ao outro. Você consegue ver que o etanol ou a água, ele vai subindo pelo papel. Olha aqui, ó. Ele vai subindo pelo papel. E na hora que ele vai subindo, se eu deixar muito tempo, esse líquido ele vai se transferir para esse recipiente. Claro que eu vou perder uma parte do líquido, vou perder uma parte do líquido, mas ele vai se transferir para cá, tá vendo? E aí parte desse líquido que está aqui nesse recipiente vai ficar aqui. Não vou conseguir transferir 100%, mas a gente consegue transferir de um líquido para o outro. Olha que legal. Aí tem uma segunda questão, que é a cromatografia, ela é de 2017, portanto também recente, não tão recente quanto a outra, mas bastante recente, em que ela vai fazer uma separação de misturas baseado na capilaridade e baseado nessa interação das hidroxilas. Então, olha só, vamos primeiro ver o que tem de importante no texto, né? Tem coisas importantes no texto que a gente não pode esquecer. Então, vamos lá. Primeiro, os componentes da mistura, né, dessa amostra, são separados. Fase estacionária e fase móvel, ou seja, parecido com o outro, né? Quase igual. Então, a fase fica parada, é uma fase que se mexe. A fase estacionária, ele diz que é celulose, como o outro, papel, né? A gente tinha visto. Só que dessa vez, a fase móvel, ela é uma mistura de hexano com acetona. Eu vou mostrar a imagem quem é quem daqui a pouquinho. O hexano, ele é uma molécula apolar, ou seja, diferente do outro, ele não gosta do papel. Ele não tem interesse pelo papel, ele não quer o papel. A acetona é um pouquinho mais polar, a gente vai ver na imagem que ela é um pouquinho mais polar.
ela gosta mais ou menos, é quase como se ela fosse um ajudante ali para tentar fazer subir. Como a acetona não é tão polar assim, ela se mistura no hexano. Normalmente a gente diz que semelhante se mistura com semelhante. Quanto mais próximas forem as polaridades, quanto mais perto forem as polaridades, melhor elas se misturam. Então, cara, que é totalmente apolar, que é o hexano, que é o hidrocarboneto, e a acetona, que é de baixa polaridade, eles vão acabar se entendendo. Eu tenho que escolher, dentre essas imagens aqui, qual substância presente na mistura migra mais lentamente, beleza? Primeira coisa, a gente vai olhar nas imagens, né, nos desenhos, que esse cara aqui, ó, só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada. Esse aqui também só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada. Esse aqui também só tem carbono e hidrogênio. Esses três que só tem carbono e hidrogênio, eles vão interagir muito bem com o hexano. A interação deles com o hexano é muito boa. Então, eles vão se dissolver no hexano. Como o hexano é a fase móvel, eles interagindo bem com o hexano, eles acabam subindo rápido. O hexano vai subir, porque ele não quer ficar preso no papel, e ele acaba, né, subindo junto. Essa outra molécula aqui, dá para ver essa hidroxilazinha aqui? Essa hidroxilazinha aqui, ela deixa um pontinho de polaridade. Então, essa substância aqui, ela vai ficar um pouquinho presa no papel, mas muito pouquinho. Tá vendo essa outra aqui? Olha quantos pontos de polaridade ela tem. Bem mais do que a de baixo. As três primeiras não tem nenhum ponto polar. Não tem oxigênio, não tem cloro, não tem nitrogênio, não tem nenhum grupo muito polar. Já esse daqui tem um pontinho de polaridade. Um pontinho que é hidroxila. E esse aqui tem duas hidroxilas, ó. OH, OH. Esse OH aqui só tá ao contrário, tá? Mas é OH também. Então, eu tenho OH e OH. E eu tenho dois grupos, né? Duas carbonilas, dois grupos com oxigênio, que é esse grupinho aqui, ó, que é um grupinho com oxigênio, é um grupo polar, e esse grupinho aqui que também tem oxigênio. Então, de todas as quatro moléculas, de todas as 5 moléculas, essa molécula é a que é mais polar. E aí pensa, se eu tenho uma substância que é de baixa polaridade, que ela vai subir rápido, e uma substância que é muito polar, que é a fase estacionária, que é o papel, quem vai ficar mais aderido? Quem é que vai encaixar melhor na fase estacionária? Ó, a substância mais polar delas todas, tá vendo? Essa substância mais polar é a substância que vai aderir ao papel, então ela vai ficar presa. O nome já está dizendo, ela vai migrar lentamente, ela vai ficar presa, ela vai ficar interagindo por ligações de hidrogênio, principalmente, ao papel. Essa segunda aqui de baixo, tá vendo? Essa que eu tô marcando aqui para vocês, essa ela vai ficar meio presa, porque essa hidroxila aqui, ela vai se prender um pouquinho, que a outra tem mais, então ela vai ficar mais presa, ela vai migrar mais lento. Essa aqui vai migrar um pouquinho menos lento. E essas três aqui vão sair rapidinho, porque elas não têm nenhuma interação, ok? Então, vamos lá. O hexano, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O nome está ajudando, ó. Hexano, 6. Tá? É um hidrocarboneto de 6 carbonos. Uma molécula apolar. Já a propanona, que é a acetona, aquela de tirar esmalte, saca? Essa aqui tem um oxigênio que tem uma polaridade razoável. Então, observa, quem tem baixíssima polaridade, nenhuma polaridade, está subindo junto com o hexano e está subindo rápido. Quem tem polaridade meia boca, está se misturando ali com a acetona e está meio que ficando preso no papel. E aquele que tem um montão de hidroxilas está bem preso ao papel e quase não está subindo. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é fase estacionária. Celulose, lembra que eu já mostrei no slide anterior que tem um montão de hidroxila. Fase móvel, hexano e acetona. Essa fase é aquela que vai subir. Ela vai ter esse movimento de subida. Tá vendo esse ponto laranja? É a amostra. É a mistura, aquela mistura daquelas 5 substâncias, que eu botei tudo misturadinha. Então, daquelas 5 substâncias, tá aqui, ó, esse pontinho. Você vê que ele tá acima da fase móvel. Ele não encosta na fase móvel. A fase móvel vai subir
e vai arrastar as substâncias com ele. E aqui a sumida da amostra, onde vai acontecer a separação. Não entendeu direito? Não tem problema não. Tem essa imagem aqui que não é feita com aquelas substâncias, mas é feita com tinta de canetinha. Saca a tinta de canetinha? Aqui a gente usou 3 cores. Eu vou fixar no verde, porque todo mundo sabe que verde é uma mistura de azul e amarelo, beleza? Então, ó, tem verde, tem preto e tem um tom de roxo, né? Um tom meio arroxeado. Então, olha o que vai acontecer. O líquido, né, a fase móvel, está embaixo disso. A fase móvel não encosta num primeiro momento nesses pontinhos, né, nessas canetinhas. O que vai acontecer? A fase móvel vai subir arrastando os corantes. Aí vamos especificar aqui, ó. Tá vendo que com o passar do tempo, esses mesmos pontinhos que estavam aqui embaixo, eles agora estão lá para cima, das 3 canetinhas, ó, estão lá em cima. Mas dependendo do tamanho do corante, dependendo do quão ele fica interagindo com o papel, o quanto ele interage com o etanol, isso vai mudar a forma dele subir. Tá vendo o azul? O azul, tanto nessa cor quanto nessa aqui, dá para ver que aqui também tem azul? É um corante semelhante, ó, eles são bem parecidos, estão até na mesma altura. Esse corante azul, ele é mais rápido. Você vê que ele subiu primeiro, ele está lá em cima. Isso é sinal de que ele ou é menor, ou ele tem um tamanho menor de molécula, ou, na maioria das vezes, ele está interagindo melhor com a fase líquida, com a fase móvel, com a fase que está subindo, ele subiu rápido. Tá vendo aqui embaixo, ó, tem um amarelinho aqui embaixo? Esse amarelo demorou mais para subir, tá vendo? É sinal de que esse amarelo ou é maior, ou ele está interagindo mais com a fase estacionária. Ele está interagindo mais com o papel e ele está demorando a subir. Tá vendo aqui ainda tem verdinho? É porque ele ainda está separando. E você vê que o tom de verde aqui está diferente do tom de verde aqui. Porque como os corantes já começaram a se separar, você observa que o tom de verde mudou. Ele perdeu um pouco do azul, perdeu um pouco do amarelo, mas aqui ele ainda vai separar. Se eu deixar ele mais tempo, eu vou ficar só com corante azul lá em cima e com corante amarelo mais embaixo, porque eles ainda estão subindo, eles ainda não terminaram de subir. Mas com o passar do tempo, você vai ver o azul separadão lá em cima e o amarelo aqui embaixo. Já esse outro aqui, eu até nem marquei com a setinha, mas dá para ver que você tem corante vermelho. Nesse aqui, dá para ver que você tem um corante meio rosa, né? Tem um tom meio azulado. Então, você vai vendo a separação dos corantes, que aqui parecia uma cor só. Olha esse preto. Tem azul, tem vermelho, tem um tom amarelado também, que dá para ver um pouquinho. Então, a gente vai vendo os tons se separando. E esses corantes, de novo, o que subir primeiro está interagindo com a fase móvel, tá? Interagindo... a fase móvel também pode ser chamado de eluente, tá? Isso aí, se você ouvir esse termo eluente, já sabe que a gente está falando da fase móvel. E o que ficou mais embaixo está mais fácil de interagir com a fase estacionária, ou ele é bem mais pesado e está com dificuldade de subir. Aqui tem uma separação de mistura, só que a gente está fazendo o contrário. Ao invés da gente passar o solvente de baixo para cima, a gente está passando o solvente de cima para baixo. Então, uma coluna de vidro, sílica. Sílica é um tipo de areia, tá? Você bota uma mistura de corantes aqui, você vê que ele está com uma cor preta. E aqui, ó, você vai passar o solvente orgânico neste sentido. Você vai passar o solvente orgânico de cima para baixo. Lembrando, o solvente orgânico tende a ter baixa polaridade. E aí, o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, olha lá, eles vão se separando. Bom, quem está saindo primeiro? O primeiro a sair foi o amarelo? Se o primeiro a sair for o amarelo ele interage mais com esse solvente orgânico. A molécula pode ser menor e por isso ela está escorrendo mais rápido, ou preferencialmente ela está interagindo mais com esse solvente orgânico, ela está interagindo mais com a substância que eu estou usando para escorrer no meio dessa sílica. Lembra, eu falei que sílica é um tipo de areia, né? Então ele vai escorrendo por essa sílica. E aí o amarelo é quem tem maior interesse, né? Maior interação, maior associação com essa fase líquida. E aí ela está escorrendo mais rápido. O rosa, por sua vez, é o segundo a sair, tá vendo? Ele está demorando um pouquinho mais a sair. Então, ele tem uma interação
intermediária, e o azul foi o último a sair. Ou seja, o azul ele está interagindo mais com a fase estacionária. Ele ficou travado, ele ficou preso, ele ficou lento, ok? Beleza? Bom, então vamos ver aqui aquilo que eu falei com vocês, ó, as hidroxilas e os oxigênios, que são os pontos de maior polaridade, tá bom? Esses pontos são os pontos que eu vou ancorar o papel e a capsorrubina. Ela fica presa por esses pontos no papel, que também tinham oxigênio e hidroxila, ok? Então, galera, é isso. Hoje a aula a gente para por aqui. Como eu falei com vocês, eu vou dando pequenos toquinhos, eu vou dando pequenas dicas para vocês, né? E a gente vai ter várias outras aulas dessa. Eu vou mandar vários outros links e vídeos desse para vocês. E eu vou escolher sempre questões do Enem bastante interessantes, questões do Enem ou polêmicas, ou questões um pouco mais difíceis, ou questões que requerem um pouco mais de raciocínio, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, já estava com saudade de vocês.